O escolhido não tem escolha, é o tema do meu livro. Vem com a gente. Quero trazer para você a reflexão de uma bela história do general Naamã. Naamã era um grande general do exército da Síria. E um tempo atrás, o exército da Síria atacou Israel e levou cativo alguns escravos. E dentre os escravos, levou uma moça que trabalhava para a mulher do general. Para contar a história do general, para falar do general é muito fácil. É um general, é uma autoridade, era uma pessoa da época poderosa, era o primeiro homem do rei da Síria. É muito fácil falar e contar a história do general. Agora, parar para contar a história de uma escrava que trabalhava na casa do general, aí é um pouco difícil. É dela que eu quero comentar com você no vídeo de hoje. Nessa história, essa moça que era escrava, trabalhava para a mulher do general, uma certa feita, talvez lá no dia a dia, nos afazeres da casa, ela ouviu a sua senhora comentando que o seu marido continha uma lepra. E ela guardou essa história e ela ficou ali pensando como poderia fazer para ajudar o general. O mais incrível nessa história é por ela ser uma escrava. Ela poderia pensar em armar uma emboscada, ela poderia pensar em deixar o general morrer, ela poderia estar com a mágoa no seu coração e não querer nem saber disso. Ela poderia pensar centenas de situações, mas ela era uma serva do Deus de Israel. Aquela mulher era temente a Deus. Aquela mulher não guardava rancor no seu coração. Apesar de toda circunstância, apesar de estar longe da sua terra, longe da sua parentela, longe de casa, sendo uma escrava na casa do general. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que aquela mulher passava? Você acha que todos os dias foram bons para ela? Todos os dias ela acordava feliz da vida, pronta para vencer o dia, sendo escrava? Com certeza não. Mas ela era escolhida. E eu sempre falei no nosso livro, escolhido não tem escolha. E aquela mulher, mesmo sendo escrava, falou para sua senhora: se o meu senhor fosse até Israel, ele seria curado, porque o homem de Deus que tem lá vai atendê-lo. Quando Naamã soube dessa história, foi direto logo para o rei e falou: rei, aquela escrava que está em minha casa falou isso para mim, que se eu for até Israel, serei curado. E o rei não pensou duas vezes. Fez uma carta para o rei de Israel, pedindo para que pudesse receber o seu servo, o general Naamã, para que ele fosse curado. O rei de Israel, ao receber toda essa notícia, ele ficou muito furioso. Ele ficou indignado com tudo isso. Ele rasgou as suas vestes. Acredito eu que ele ficou passado. Ele se sentiu injustiçado. Como que vieram aqui nas minhas terras, levaram o meu povo como escravo e agora vem achando que eu sou Deus, que eu posso curar, que eu posso fazer alguma coisa? Mas quando o profeta soube que o rei tinha rasgado as suas vestes, ele mandou um recado para o rei: meu rei, por que rasgaste as suas vestes? Manda esse homem vir até a mim, que saberás que existe um Deus em Israel. Aí entra uma história poderosa que eu queria compartilhar com você. Em meio a tudo que vivemos, o nosso dia a dia, as nossas dificuldades, e você ter alguém que olhe para você, em meio a toda a sua tribulação, a todas as suas raivas, e falar: existe um Deus em Israel. Isso é muito forte, é muita convicção. Gente, eu não estou falando de religiosidade, eu não estou falando do que você acha de igreja,
Eu não estou falando aqui com você compartilhando histórias que não aconteceram. Eu estou falando para você de histórias reais, que talvez você nesse momento que me ouve agora, aonde quer que você esteja ouvindo, em qualquer idioma, no inglês, no espanhol, no português, não tenha dúvida que você vai se identificar com a história da escrava do general Naamã. Por que eu falo que você vai se identificar? Porque aquela moça, ela era temente ao Deus de Israel. Aquela moça não guardava nenhum rancor no seu coração. E ela queria, era o bem. A gente só dá o que tem. E ao invés dela pensar totalmente ao contrário, ela pensou justamente como ela poderia abençoar aquele povo que mesmo em meio a toda a trajetória de vida, tinha complicado a vida dela. Tinha colocado ela agora dentro de um cativeiro. Ou você acha que ser levado como escravo para um outro país, para uma outra nação, é coisa simples e fácil? Não é, querido. Não é nada fácil. Mas naquele momento, aquela mulher fez o que o escolhido tem que fazer. Abençoar vidas, abençoar pessoas, desejar o bem ao próximo, independente de qualquer circunstância. E nos diz a história que o rei, então, enviou aquela carreata que o general Naamã fosse até o profeta. E quando o general chegou lá, na cabeça do general, ele seria recebido com honras militares, ele seria recebido pelo homem de Deus, aclamado ao general, ele seria bajulado, sabe? Quando você quer ser contentado por algo, pelo que você é. Só que o homem de Deus nem desceu para falar com o general, porque ele tinha uma determinação de abençoar o general, independente de ser general ou não. O general se preparou com muitos quilos de ouro, o general se preparou com muitos quilos de prata, com roupas de linho fino, que levou para abençoar a pessoa que ia orar por ele e iria deixá-lo curado. Mas mesmo com todas aquelas riquezas que ele levou e proporcionou, o profeta não queria saber disso. O profeta não estava preocupado com as suas riquezas. O profeta simplesmente mandou o seu servo e disse: fala para o general ir até o rio e se mergulhar 7 vezes. Vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Naquele momento, o general Naamã, que sabia que existia outros rios com águas de qualidade na redondeza, se sentiu amedrontado. Como que pode para eu mergulhar nesse rio 7 vezes? Que absurdo! Tudo isso passou na cabeça dele. Mas um dos seus servos chegou e falou: general, se lhe mandasse fazer outra coisa muito mais difícil, tu não faria? Você não faria? E por que não ouvir o profeta e mergulhar? Eu acredito que aquele general, por ser general, por estar naquela qualificação de homem poderoso, na hora ele entrando naquele rio, mergulhando, e na cabeça dele ele reclamando, falando, dizendo. Muitas das vezes, queridos, nós estamos igual Naamã, com uma lepra, a lepra financeira, a lepra emocional, a lepra conjugal. Muitas das vezes estamos passando por uma lepra e quando encontramos alguém que nos diz o que fazer, nós questionamos. Nós não acreditamos que estamos diante daquela pessoa falando exatamente aquilo que a gente não queria ouvir. A gente queria que fosse do nosso jeito, a gente queria fazer de uma forma totalmente diferente, a gente queria que fosse feito de uma forma mágica. Mas não existe mágica quando é feito um milagre. Em toda essa história, quando eu paro para analisar naquela escrava, no coração bondoso daquela moça, em desejar para as pessoas que lhe fizeram mal, ela desejar o bem, para as pessoas que lhe colocaram no cativeiro,
ela querer liberdade. Para as pessoas que foram lá e maltrataram toda a sua família e ela querer ver a família dessas pessoas bem, eu me coloco nesse lugar. Aí eu vejo que realmente essa moça, ela era escolhida. E como eu escrevi no nosso livro, O Escolhido Não Tem Escolha, exatamente assim eu estou trazendo essa reflexão para você, para que você entenda que a lepra que está no seu coração, na sua mente, no seu bem-estar, no seu dia a dia, no que você está fazendo, eu não sei exatamente, mas pode ser uma lepra, ela pode ser curada sim, se você abrir o seu coração. Alguém que está do seu lado pode ser, nesse momento, aquela escrava, fazer o papel daquela escrava. Se você parar, ouvir e der ouvidos, ficar atento, você pode ser curado da sua lepra. E nesse momento que você está passando por toda essa situação, você vai se deparar com um rio sujo, com um rio que você vai ficar indignado. Talvez aquela água tivesse muito gelada, talvez aquela água não tivesse apropriada, não fosse apropriada, a água não era apropriada, mas a circunstância que tinha naquele momento para o general era aquele rio. Ele mergulhou uma vez, olhou para o corpo, nada. Ele mergulhou pela segunda vez, nada. Pela terceira, pela quarta, pela quinta vez, nada tinha acontecido. Já era a sexta vez e ele, com os seus olhar já desanimado, olhava para os seus soldados e pensava: o que eu estou fazendo aqui? E os soldados insistiam, talvez com gesto, dizendo: não desista, general, vai lá, são 7 vezes, só falta uma. É provável que no meio daquela comitiva tinha uma pessoa que estava motivando o general. Talvez no seu dia a dia tenha alguém lhe motivando, dizendo: não para, não desiste. Está chegando o final de ano, mas nós vamos vencer, nós estamos vencendo. Essa lepra vai passar, essa lepra vai ser sanada, você vai ficar curado e você já está desfalecendo. Não faça isso, meu amigo, porque na 7ª vez que aquele general mergulhou, quando ele subiu, ali aconteceu um milagre. Nos diz a história que a sua pele ficou igual a pele de bebê, limpa, uma pele limpa. Aquele homem ficou maravilhado, queria dar todos aqueles presentes, aquele ouro, prata, roupas. E o profeta falou: não quero, obrigado, não quero. Quem tem amor para dar, não está desejando o que você tem. Quem tem Deus na vida, para proporcionar para outros alegria, felicidades, não está preocupado com o que você tem, com o seu dinheiro, com o seu carro, com a sua casa. Entenda isso. Talvez você está agora em um palácio, talvez você está nas melhores mansões, talvez você mora bem, talvez você tenha muito dinheiro na sua conta, talvez você tenha uma vida toda farta, mas você tem uma lepra. Essa lepra pode estar no seu sentimento, essa lepra pode estar até mesmo na sua vida sentimental, emocional, espiritual. Então ouve os escravos, ouve as pessoas humildes, ouve aquelas pessoas que estão ao seu redor. Elas poderão ter a resposta que você precisa. Então não perca a sua esperança, ainda que estamos findando o ano, ainda que só faltam 30 dias para terminar o ano de 2024 e você olha para trás, nada aconteceu. Calma, não desista, porque muita coisa ainda acontecerá nos próximos 30 dias para você, para mim e para todos nós. Escolhido não tem escolha.